hoje eu começo mais um vídeo pro canal. Vou contar um pouco do meu testemunho, né? Um pouco da minha história, para vocês me conhecerem um pouco melhor, né? Então, eu sou de uma família de 9 filhos, eu tenho 8 irmãos. A gente é uma família bem humilde, assim, a gente morou na favela, né? Num lugar bem complicado de viver ali. Os meus pais, eles tinham que trabalhar e a gente ficava no cuidado dos meus outros irmãos, que teria ali os seus 12 anos, né? E a gente tinha os nossos 4 anos, 5. Então a gente já tinha uma certa liberdade, porque como os meus irmãos eram novos também, como que eles iam saber nos orientar, nos cuidar, enfim. A gente tinha liberdade, como os vizinhos, eles não tinham um portão, porta, era uma favela. A gente andava por ali, né? E com nossos 4, 5 anos a gente já se deparava com pessoas usando droga. Eu tinha essa idade, porém eu já tinha, parece que consciência, né, que o cara estava usando ali na latinha seria droga. Eu olhava e já tinha uma noção. E andava um pouco mais para frente e via pessoas tendo relações sexuais na minha frente com 4, 5 anos. Então, como a gente faltava Jesus na nossa vida naquele tempo, meu pai e minha mãe, eles eram extremamente agressivos, eles se batiam, né, eles se agrediam, então a gente via aquilo, a gente tinha revolta. A gente se revoltava em ver aquela situação, a gente chorava, a gente era umas crianças deprimidas, né? E como a gente também vivia naquele meio, naquela situação de favela, a gente lidava com crianças agressivas também, então a gente tinha que ser agressiva para se proteger também, né? Porém, tinha momentos na escola que eu batia nos coleguinhas sem eles ter feito nada, porque era uma criança revoltada, né? Então, não tinha ninguém que gostasse de mim naquele tempo, nem criança, nem a mãe das crianças, e muito menos professoras, porque eu também tive um momento de agredir professora, né? A professora tentava me corrigir, eu já arranhava ela todo o braço, enfim. Era uma situação que só Deus para ter misericórdia, né? E, e aí, no caso, meu pai, ele lutou para tirar a gente daquele lugar, né? Ele conquistou, ele e minha mãe, um outro endereço, a gente mudou de casa, né? Isso a gente já tinha lá os seus 10, 12 anos. A gente mudou de casa, porém a briga com a minha mãe e meu pai se permanecia. E eu cheguei a falar para Deus, Deus, por qual motivo a gente fica nessa situação? Era mais válido a minha mãe e meu pai se separar, por mais que eles fossem meu pai e minha mãe, eu não aguentava mais ver as discussões, as brigas, né? Teve um momento de ele se esquecer do meu aniversário. Quando a gente é criança, a gente se importa muito com isso, a gente não se importa, né? Mas ele era o meu aniversário, eu estava animada, chegou o dia do meu aniversário e eles se mataram o dia inteiro, nenhum parabéns eu ouvi. Deus, Deus, Deus. Nenhum parabéns eu ouvi, então eu era extremamente revoltada, né? Eu era revoltadíssima. E aí, como meu pai, ele tinha vício, né? Hoje em dia a gente olha, todo mundo tem vício, né? Tem gente que pode ser que não tenha vício de droga, mas ele tem vício de pornografia, tem vício de... As pessoas têm vício, né? A gente é presa às vezes pelo vício, a gente tem que se autoavaliar e ser liberta dessas coisas. Tinha lá os meus 12 anos, meu pai me chamou e falou, filha, se... Talvez meu pai não lembre, mas eu, como era criança, aquilo me afetou. Ele falou, me chamou, não teve necessidade de me chamar, mas me chamou. E falou, filha, se o pai tivesse, de um lado, o vício que o pai consome, e do outro lado, você em um avião, o pai preferiu o vício que o pai consome. Então, para mim foi tipo uma rejeição. Eu me sentia rejeitada, eu me sentia agressiva, eu me sentia um lixo, né? Imagina. Por isso que tem pessoas que acabam achando que tem necessidade de se matar ou entrando em umas vidas aí meio complicada por causa da situação, do ambiente que vive, né? E naquele momento eu não entendi, eu só fiquei ainda mais triste, mais revoltada do que eu já era. Eu buscava maneiras de expressar o meu ódio, né? Então era bem complicado. E aí teve um momento da vida onde o meu pai e minha mãe se separaram. E eu achei que seria melhor os dois separar, mas como meu pai ele era o provedor do alimento, ele que trazia o alimento para casa, quando meu pai se separou da minha mãe, começou a fase da fome. E daí minha mãe ela ficou depressiva, ela não queria mais trabalhar, ela não queria mais nem sequer viver, ela se trancava no quarto, ela se tornou agressiva também, e ela olhava para nós e falava: "Vão embora daqui, vocês têm a cara do pai de vocês". E a gente vem daquela situação, percebeu que a situação ainda ficou pior, onde a gente começou a olhar para o mundo do tráfico de uma forma
nossa, a gente precisa disso para a gente poder ter dinheiro. Imagina, a gente não tem idade para trabalhar, ninguém vai aceitar a gente no comércio. A gente precisa dar um jeito de, sei lá, uma forma de ganhar dinheiro, né? E aí, por isso que hoje em dia eu olho para essas pessoas sem julgamento. Eu olho e tenho misericórdia e entendo que ninguém quer entender o que eles passaram para estar vivendo aquele que eles estão passando, né? Ninguém quer ir lá questionar, abraçar e orar, né? Hoje eu olho para essas pessoas e eu oro pelas pessoas, né? Principalmente quando são jovens nesse meio, né? Porque deve estar passando por uma situação difícil na casa deles, onde eles precisam estar achando maneiras de ganhar dinheiro, né? Eu sei que muitas pessoas vão dizer isso não justifica, porque eu tinha 12 anos e eu fui viver de outro, né? Mas cada um tem sua particularidade e às vezes é o convívio, é o meio de onde tu andas, o lugar onde tu estás, o ambiente onde tu cresce que vai te levar a ser quem tu és, né? E aí a gente, como estava naquele meio, a gente achou que aquele era a única forma, imagina, a gente não tinha muito conhecimento sobre a vida, e a gente começou a andar nessas vidas assim meio errada, né? A gente que passou por isso, a gente tem misericórdia das outras pessoas, né? É uma situação bem complicada. E aí, lá com os meus 16 anos, eu consegui fazer uns extras, né? E Deus, ele, por mais que eu me envolvia nessas coisas assim errada, Deus, ele sempre cuidou de mim, né? Ele nunca permitiu que ninguém me pegasse pro meu nome e não ficar sujo. Hoje eu declaro, hoje eu abro para vocês que eu me envolvi nisso, porque hoje eu tô liberta disso. Graças a Deus, Deus, ele me transformou. Eu comecei a entender que aquilo dali foi um processo que eu passei para me entender e para me orar por essas pessoas, entende? Mas não para me manter ali, né? Hoje eu trabalho, hoje eu se for possível, eu dou conselho para as pessoas que estão nesse meio sair desse meio, porque isso não é vida para ninguém. Esse caminho, ele vai te levar preso, ele vai te levar morto, não é um caminho que te traz segurança, não é um caminho que te traz felicidade, é um caminho de que tu conquista dinheiro, até onde eu estava lendo em Provérbios que o dinheiro que vem fácil ele vai fácil, o dinheiro que vem difícil ele se perpetua, né? Ele se mantém por resto da vida. Então, não é vantagem, né? Não é vantagem, é um caminho de sofrimento. Então, hoje eu dou conselho para as pessoas, né? Hoje eu oro para essas pessoas. Depois a minha mãe pegou, eu comecei a trabalhar, fazer uns extras, mas aí cuidando de uma senhora. Eu fui lá, levei um café para nós tomar pela manhã. Ela se levantou, eu preparei todo o café para ela, ela jogou uma xícara de café na minha cara e falou: vai embora sem a cara do teu pai. E na hora, eufórica, a primeira coisa que eu fiz foi revidar. Porém, aquilo acabou comigo. Foi ali que eu disse: acabou, para mim acabou, eu não vou ficar aqui, a minha mãe não merece estar passando por isso. Já que ela quer que eu saia, eu vou sair, mesmo que eu vá passar dificuldade fora, né? Vou sair daqui. E fui morar de casa na casa do meu irmão, ele tinha uma casinha alugada com a mulher dele, eles me recepcionaram muito bem, fiquei lá 3 meses, nesse período eu já tinha conhecido meu marido, né? Fiquei 3 meses e na sequência desses 3 meses eu me juntei com o Lucas. Mas nesse período eu comecei a entender que o mundo espiritual ele não tá de brincadeira, né? Tudo que acontece tem a ver, tem ligação espiritual, né? Só quem tem conhecimento entende isso. O conhecimento espiritual ele é mais valioso do que qualquer outra coisa que a gente estuda, né? Porque o conhecimento espiritual ele te traz sabedoria e a sabedoria vem de Deus. Tem muitas pessoas que é inteligente, mas não consegue colocar em prática a sua inteligência. E tem muita gente que é obesa intelectual, tem inteligência, mas só tem aquela inteligência, não consegue expressar a inteligência, não consegue. Só um obeso intelectual, né? E nesse período eu me juntei com o Lucas, a gente começou a se ver na mesma situação que meu pai e minha mãe. A gente estava se agredindo fisicamente, a gente estava é, ofendendo um ao outro porque eu não estava curada, né? Eu não estava curada, então como que eu poderia ser uma pessoa legal, uma pessoa de estar próxima, né? E inclusive eu tive um primeiro relacionamento onde eu também tinha falado com Deus, né? Eu tinha essas conversas com Deus, mas era algo tipo eu conversava, mas aí depois eu já me desligava. Eu não era uma coisa constante. Eu tinha falado para Deus no início, lá quando eu tinha meus 13 anos, Deus, encontra um menino que seja legal para mim, que me respeite, que não me traia, enfim. E aí Deus me deu o meu primeiro namorado, que ele realmente foi um menino muito bom.
Ele foi um menino que me tratava como uma princesa e eu não eu não conseguia tratar ele da mesma forma porque eu não era curada, né? E aí, voltando agora pro meu relacionamento atual, eu também me juntei e não era curada. Eu era uma pessoa extremamente agressiva, eu ofendia o meu marido, enfim. E aí eu tava me vendo na mesma situação que meu pai, me agredindo com meu marido já depois de adulta, né? E aí o meu marido decidiu, não, eu não quero mais ficar contigo, porque não quero mais nem estar do teu lado, porque tu é agressiva, enfim. E aí ele pegou e ele trabalhava e depois das 6 ele fazia extra já para não estar perto de mim. E aí eu lembro que eu fiquei com a luz acesa, isso já era quase meia-noite. Eu fiquei com a luz acesa da sala, estava deitada no quarto e a luz do quarto apagada. E aí eu meio que quis cochilar assim, eu escutei uma batida na cama, eu abri o olho e vi uma sombra saindo do quarto para a cozinha, para a sala ali, uma sombra preta correndo, até senti o barulho no chão. E aí eu me levantei e olhei, não era ninguém, e eu me posicionei. Eu falei, eu não tenho medo de você, agora eu entendo quem destruiu a minha família, eu entendo quem quer destruir o meu relacionamento agora, eu entendo quem quer destruir com a minha vida, mas eu vou te dizer que tu já é derrotado, pelo nome de Jesus Cristo. Jesus já te derrotou lá na cruz, eu não tenho medo de ti, eu vou me posicionar. Nesse momento, gente, tem muita gente que não entende sobre o mundo espiritual, vai achar que a Josi está doida. Nesse momento, eu comecei a buscar mais a Bíblia, eu comecei a falar mais com Deus, eu comecei a ler. E a Bíblia fala que em Provérbios a mulher é o alicerce da casa, a mulher sábia é o alicerce da casa. Então eu comecei a buscar mais a presença de Deus, mais o entendimento de Deus, né? E foi onde eu comecei a entender que há tempo para todas as coisas, que nem Eclesiastes diz, né? Hoje eu e meu marido a gente se dá muito bem, a gente gosta de estar perto um do outro, a gente é carinhoso um pro outro. Graças a Deus nunca mais teve agressão física, também verbal, também. Graças a Deus não teve mais, né? Porque é o trabalhar de Deus, né? E eu quero mostrar para vocês aqui que antes eu era uma pessoa que ninguém suportava. E hoje, graças a Deus, eu acho tão incrível que a Emily trabalha comigo. Falam, eu gosto tanto de ti, várias vezes ao dia, glória a Deus. E, e é dessa forma que Deus trabalha, Ele faz a gente passar pelo processo de esmagamento para a gente entender que aquele processo de esmagamento é para nos transformar, né? É o mesmo processo da uva ali, que ela passa pelo esmagamento para se transformar em vinho. É a mesma coisa nós, a gente passa pelo esmagamento para transformar algo mais valioso, algo que é de Deus, sabe? E hoje eu amo meu pai, eu amo minha mãe, né? Eu entendo que tudo aquilo que eles passaram era a falta de Jesus, era a maneira que eles foram criados, foi uma maneira difícil, né? Eles contaram as histórias que eles tiveram em relação aos pais deles. Então a gente não pode julgar, a gente tem que abraçar. Eu abraço a minha mãe, eu amo meu pai demais. A minha mãe hoje ela é adventista também, busca bastante a presença de Deus e a gente entende que sem Deus a gente não é nada, né? Que esse caminho ele leva a gente ao sofrimento se não for na presença de Deus. E hoje a palavra de Deus ela nos instrui todas essas coisas. Ela nos dá liberdade, ela nos dá clareza. A palavra de Deus ela é a bússola que a gente precisa aqui na Terra, né? A gente tem que ter essa intimidade com Deus frequentemente. Sem essa intimidade a gente não é nada, né? E hoje eu venho dizer para vocês isso, que foi a palavra de Deus, foi Jesus que nos transformou. A gente tem que ter fé em Jesus, né? Porque ali Jesus na passagem ele fala que a tua fé te curou, né? Jesus ele cura, Jesus ele transforma, mas se tu não tiver fé, ele passou por alguns lugares ali que por causa da incredulidade da pessoa, ele não teve cura naquele lugar, não conseguiu usar do poder dele por causa da incredulidade. Se não tem fé, tu não consegue mudança na tua vida, né? A nossa mudança está através da nossa fé também, né? A gente precisa ter a fé em Jesus, né? Em Deus, no que Deus pode fazer em nossas vidas. Basicamente um resumo do que eu passei até aqui, né? Depois eu quis me batizar, aí foi uma luta também para me batizar, mas eu entendo que foi um processo, eu tive que passar por esse processo para perder o meu preconceito em relação ao dízimo, né? Em relação à recepção da igreja, porque eu ia para a igreja e eu olhava para as pessoas e analisava a forma que elas agiam. Se tivesse de alguma forma que não fosse coerente com o ambiente, eu já ia estar julgando aquele posicionamento, né? Só que hoje eu vou com os olhos fixados em Jesus,
né? Com os olhos na palavra e me alimentando da palavra, né? Então, no período que eu quis me batizar, eu não pude me batizar porque o meu marido ele falou que não estava preparado para casar. Só podia me batizar se eu tivesse casada no papel. Eu convidei meu marido, ele disse que não. E aí eu fiquei um período de 4 anos ali, distante da igreja, porém lendo bastante a Bíblia, me aprofundando na palavra e falando muito com Deus. E depois a gente se casou no mês de maio, e aí eu me batizei no mês de junho, mês de julho. 2 meses depois do casamento eu consegui me preparar ali para o batismo, mas eu entendi que esses 3, 4 anos distantes da igreja foi o processo que eu precisava para perder o preconceito, para Jesus me transformar ainda mais, né? E hoje eu vim contar um pouco dessa história para vocês, para quem sabe vocês se identificar. E o resumo disso tudo, eu acho que porque todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por traumas, né? Mas é tua decisão se posicionar. É tua decisão buscar aquele que pode te salvar de todas as coisas. Ah, mas Deus ele não existe porque ele permitiu que isso acontecesse comigo. Tu tem a opção de ficar em casa chorando ou se posicionar. Porque Deus ele não vai deixar de ser Deus porque tu estás zangada com ele. É a mesma coisa quando o seu pai discute contigo ou te coloca de castigo e tu pegar e querer ficar brava com teu pai. Ele não vai deixar de ser teu pai porque tu tá zangada com ele. Quando a gente é criança e a gente entende que eu não tenho escolha. Ou eu peço desculpa pro meu pai e enorme aquilo que ele quer, ou eu vou me dar mal, porque o meu pai ele não vai me suprir as minhas necessidades. É dessa forma que Deus trabalha. E é dessa forma que a pessoa ela prospera, entendendo que a gente necessita do Pai, né? Então Deus abençoe nosso dia, Deus abençoe nosso mês, Deus abençoe nossa vida. Que o Espírito Santo de Deus ele abre os nossos olhos cada vez mais para essa questão do mundo espiritual, porque é através disso que a nossa vida é transformada, né? Através disso que Deus ele trabalha no nosso ser, quebrando todo tipo de bloqueio, quebrando todo tipo de coisas que não provém da graça e da glória dele, né? Que Deus ele sempre esteja me guiando e guiando a vida de vocês e transformando as nossas vidas em nome de Jesus, né? Amém. Deus abençoe.